Senhor Jesus, estamos mais uma vez reunidos, louvando a Deus. Quero parabenizar você que tem ouvido, assistido os nossos vídeos. Você que ainda não se inscreveu neste canal, você se inscreva para que nós tenhamos condições de estar cada dia divulgando o Evangelho do Reino, edificando vidas. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para que nós possamos juntos divulgar o Reino de Deus. Eu quero deixar uma palavra de reflexão para o seu coração. Qual o segredo do sucesso de Abraão? Qual o segredo de uma caminhada de sucesso com Deus? É importante essas perguntas, elas têm ao longo do tempo, muitos homens, eles têm feito essas perguntas, essas indagações, e por algum motivo, alguma razão, muitos homens têm desistido do chamado, têm desistido da caminhada, têm desistido até mesmo dos seus sonhos, de algo que para estas pessoas era tão desejado e agora parece que não tem tanta importância como deveria ter. Então a pergunta que eu quero te fazer é: qual o segredo de Abraão? Nós vamos olhar alguns pontos da vida deste homem, que eu acredito que este seja o segredo do sucesso de Abraão, do sucesso que estou falando, justamente do reconhecimento da sua grandeza e daquilo que até hoje nós pregamos, e muitas nações tinham Abraão como um espelho. Abraão, por exemplo, ele é um ícone de fé entre as 3 religiões monoteístas do mundo. Se nós olharmos na história do islamismo, nós vamos observar que eles têm Abraão como o pai da fé, assim como os judeus, como os cristãos têm. Eles vão dizer que Ibrahim ou Abraham Avinu, ele é o pai da fé monoteísta, adorador de um único Deus invisível, mas real. Os judeus vão dizer que Ibrahim é o pai da fé monoteísta, adorador do único Deus invisível, mas real. Se perguntarmos para todo cristão em todo o mundo, eles vão dizer que Abraão é o pai da fé monoteísta, adorador do único Deus invisível, mas real. Então, qual o segredo do sucesso de um homem como Abraão? O que levou Abraão realmente a ser esse ícone de fé entre essas 3 religiões monoteístas do planeta? Eu quero chamar a tua atenção que quando Deus ele tem um propósito para as nossas vidas, a primeira coisa que você vai fazer é contrariar todos aqueles que estão à sua volta. Como assim? Pessoas que não partilham da mesma visão que você. Essas pessoas serão contrariadas. Porque Deus ele contraria realmente aqueles que não acreditam, que não confiam, que não estão dispostos a obedecer. Contraria, e ao mesmo tempo essas pessoas elas vão se frustrar, porque elas não vão entender o propósito. O propósito de Deus é para quem entende. E Abraão, Deus disse para Abraão: olha, sai da tua terra,
do meio da tua parentela. Isso aqui é uma exceção, não é uma regra. Pelo amor de Deus, me entenda. Por que Deus estava dizendo, sai da tua terra e do meio da tua parentela? Primeiro, era uma terra onde se adoravam deuses, aonde não se prestava um culto a Yahvé. E para que o projeto de Deus pudesse estar em andamento, era necessário tomar decisões. Ao primeiro ponto. Primeiro, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Deus está dizendo, sai do meio de um povo que não partilham da mesma fé que você, que não partilham e não vão acreditar nos teus projetos. Segundo ponto, obedeça ao propósito de Deus. Abraão obedeceu e saiu. E é importante que quando você está disposto a obedecer a Deus, Ele vai te mostrar o ponto de saída, mas Ele não vai te mostrar o ponto de chegada. Por quê? Porque nesse meio termo que tem que ser estabelecido é relacionamento e confiança. E para que eu possa confiar, para que eu possa realmente confiar em Deus, eu preciso estar disposto a obedecer a sua vontade. E neste trajeto, Deus ele vai te habilitando para coisas maiores. A princípio, você não pode estar compreendendo o que Deus está falando. Mas às vezes não nos compete, a princípio, compreender, mas obedecer. Abraão, mesmo não estando compreendendo, ele obedeceu, ele não questionou, ele obedeceu. Nós, seres humanos, estamos mais propícios a questionar Deus do que obedecer à sua vontade. É por isso que às vezes nós vamos nos frustrar na caminhada, porque vamos às vezes até sair, mas questionando. Para onde? Porque a gente não tomou a decisão nem de sair, a gente já quer saber aonde vai chegar. Esse é o fracasso de muitos. Nem saiu, já quer saber onde vai chegar. Sair, Deus vai te mostrar. A chegada, deixa que futuramente Deus vai te revelar. Terceiro, firme no propósito. Um homem sem propósito, ele não vai conseguir ir muito longe. Porque o que vai te conduzir na caminhada é o propósito que você estabeleceu. O propósito, ele é uma meta que você estabelece para você andar. Um homem sem propósito, ele não consegue ir muito longe. Porque o propósito é como se fosse... O propósito é que estabelece a visão para onde você quer ser conduzido. E quando você começa a estabelecer um propósito, você tem um alvo. Você tem alguma coisa pela qual você deve lutar. É algo que te impulsiona, é algo que te move, é algo que te conduz. Alguém pode dizer, não vai dar certo. Você diz, mas eu tenho um propósito. Eu não estou entendendo, mas eu tenho um objetivo nisto, eu tenho um propósito nisso, eu estabeleci uma meta. Eu só posso dizer que vai dar certo ou errado quando eu chegar no final dessa meta que eu estabeleci, para que eu possa trilhar. Ou seja, a meta que eu estabeleço é um caminho que eu tenho que percorrer. O próprio Deus estabeleceu essa condição para Abraão. Sai, vai para um lugar que eu te mostrarei. E é importante que nesta caminhada, Deus ele vai te habilitando.
O segredo do sucesso de Abraão, primeiro, obediência. O segundo lugar do segredo do sucesso de Abraão foi que nesta caminhada Abraão, ele construiu altar ao Senhor. Na nossa caminhada de obediência a Deus, nós temos que construir um altar, porque é o altar que vai revelar a vontade de Deus. Como? Quando você está disposto a edificar um altar, a sua vida está neste altar. O sacrifício, você oferece sacrifícios a Deus, você está prestando um culto de louvor a Deus, você está prestando a Deus louvores. E quando você está disposto a edificar um altar, colocar sobre esse altar sacrifícios, você está depositando a sua confiança, o seu culto, o seu louvor a Deus, e isso chega nas narinas de Deus como um incenso suave. E quando chega como um incenso suave, de contrapartida, Deus recebe e Deus está estabelecendo com você um relacionamento. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, Paulo está dizendo que nós temos que oferecer os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional. Oferecer os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se esmere naquilo que você deseja. Se coloque à disposição do Senhor. Construa um altar a Deus e coloque neste altar seus propósitos, seus projetos, a sua vida. Coloque: Senhor, eu estou inteiramente à tua disposição, me conduz. Senhor, seja o meu condutor. Senhor, me direcione. Senhor, me leva realmente ao propósito pela qual o Senhor tem me escolhido. Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Abraão estava disposto a andar com Deus, construir um altar. E nesta caminhada com Deus, de Abraão, Deus foi o habilitando. Deus foi trabalhando na vida de Abraão de uma tal forma que Deus começou a lhe fazer promessas. Obediência, construa um altar. Deus, ele começa a fazer promessas. Certo dia Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, conte as estrelas do céu. E Abraão começou a contar, e daqui a pouco Abraão se perde na contagem. E disse: Senhor, não tem como contar. Abraão olha para a areia do mar. Tu consegue numerá-las? Abraão também não conseguiu. Ele disse: assim será a tua descendência, Abraão. Assim serão os teus descendentes. Deus começa a firmar aliança com Abraão. O Senhor começa a fazer promessa a Abraão. O Senhor agora chega a um ponto de chamar Abraão de amigo. A própria palavra de Deus diz que o Senhor declara: porventura poderei eu fazer alguma coisa sem antes comunicar o meu amigo Abraão? A caminhada de relacionamento e de sucesso, ela promove isto, intimidade. E a intimidade, ela te revela a vontade de Deus e revela a sua necessidade. Realmente ela é externada para com Deus. É importante que o próprio Jesus, ele, nenhuma caminhada com seus discípulos, uma vez ele declara para eles, ele diz assim: eu já não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigo. Porque o servo,
Ele não conhece a vontade do seu Senhor, mas o amigo sabe. Deus, ele chama Abraão de amigo porque é justamente esta caminhada de relacionamento, de intimidade. Abraão, ele começou a conhecer qual era a vontade do Senhor para a sua vida, porque Deus, ele estava se declarando realmente. Deus, ele, quando nós estamos dispostos a servi-lo, obedecer e oferecer sacrifício, ele começa a se revelar e nós começamos a entender o propósito de Deus, porque Deus é um Deus de relacionamento. O segredo do sucesso dos homens de Deus é porque eles têm colocado em primeiro lugar Deus. Eles têm se submetido à vontade de Deus, eles têm obedecido a sua palavra, eles têm construído altar diante de Deus. As suas vidas, elas estão no altar do Senhor. E é importante, que é necessário que as nossas vidas estejam no altar do Senhor para que nós possamos conhecer a vontade desse Senhor. Jesus, ele diz: buscai o meu reino, buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está dizendo que o reino de Deus tem que ser uma enumeração, mas em primeiro lugar, ele está dizendo assim: eu quero uma exclusividade. E essa exclusividade, Paulo entendia muito bem. Em Colossenses capítulo 3, versículo 17, Paulo diz assim: tudo o que for fazerdes, por obra ou por palavra, faça-o em nome de Jesus, e dando ele graças. Abraão entendeu o propósito de Deus. Abraão construiu altares. Abraão obedeceu. Deus chama Abraão de amigo. O relacionamento vai se estreitando com Deus, a um ponto de Deus colocar o seu amigo à prova. É como se fosse o teste final de Abraão. Abraão, eu vou te dar um filho. Vai ser o clímax desta caminhada, a coroação desta caminhada. Um filho, eu vou te dar um filho, vai ser o teu herdeiro. E Abraão se maravilha com aquilo. Sara não acreditou muito, mas depois a bênção se concretiza. E agora Deus, ele chega para este amigo, que Isaac é como se fosse um tipo de coroação da velhice de Abraão. E Deus diz assim: eu vou saber o que é mais importante nesse relacionamento de amizade, a coroação de um filho ou um amor a mim. Abraão, me dá o teu filho, me dê Isaac, a quem tu amas. O coração do velho patriarca dilacerou naquele momento, mas ele não questionou Deus, prontamente estava disposto a obedecer. É importante que quando você está disposto a obedecer à vontade de Deus, mesmo você não entendendo, mesmo você não tendo uma compreensão se Deus vai agir a teu favor ou não, mas se você obedecer, deixa que Deus trabalhe, deixa que Deus, ele age no momento certo. E quando Abraão estava a ponto de imolar um rapaz, de colocar realmente, de consumar a vontade de Deus, o próprio Senhor brada, diz: Abraão, não te faça nenhum mal ao rapaz, porque agora eu sei que tu me amas. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? O nosso amor por Deus, ele vai além daquilo que eu desejo para mim mesmo? Muitos homens têm fracassado na caminhada porque às vezes nós professamos que amamos a Deus, mas o amor que nós sentimos por Deus não está além das nossas vontades. E o amor que nós sentimos por Deus tem que estar acima da nossa vontade, do nosso querer, daquilo que desejamos, daquilo que queremos para nós mesmos. O nosso amor por Deus tem que estar sobre tudo isto, porque
Porque não é importante dizer que amamos a Deus, mas só fazemos o que queremos, só fazemos o que nos convém, só fazemos para Deus se der. É por isso que muitos têm começado e não têm chegado ao ponto final, porque não têm colocado esse Deus realmente como prioridade na sua vida. É o nosso trabalho que é a prioridade. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, você tem que ter o tempo. Eclesiastes capítulo 3, é só ler que ele está dizendo que há tempo para tudo, há tempo para todo propósito. Administre bem o seu tempo. Abraão, em nenhum momento Abraão deixou de fazer aquilo que era para si, mas aquilo que era de Deus ele também não tirou. O segredo do sucesso do homem: obediência. Construa altares, submeta à vontade de Deus, esteja disposto a oferecer sacrifício, embora que isso vai contra tudo aquilo que você acredita ou que você tenha projetado para você mesmo. Importa obedecer a Deus do que aos homens ou à nossa própria vontade. O que tem que imperar em nossas vidas é a vontade de Deus. Paulo chegou a um ponto quando ele entendeu que o propósito de Deus era maior do que os dele. Paulo disse assim: eu já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. É como se Paulo estivesse dizendo: eu já não vivo para mim mesmo, eu já não vivo mais para minhas vontades, eu já não estou vivendo mais para os meus desejos, mas eu vivo para cumprir a vontade de Deus na minha vida. A gente precisa ter esse entendimento para que nós tenhamos uma caminhada de sucesso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, em nome de Jesus.